Mas é isso aí, vamos começar. Então, boa noite aí, galera. E aí, muito bem. Bem-vindos aí, mais uma vez, estou ao vivo para falar de programação. E, recapitulando, para quem é novo ou para quem vai ver isso fora de ordem depois, essa é uma série de aulas em que eu estou começando... que eu comecei, na verdade, do mais básico lá no começo, nos vídeos iniciais, falando sobre o que é programação, para que serve, como ela ajuda a resolver problemas, como as demandas chegam, que tipo de problemas podem ser resolvidos com programação e por que é importante todo mundo saber programar. Eu falei isso lá no começo, as primeiras aulas até agora fui evoluindo uma ideia de um bot, né? Um robozinho que vai conversando com o nosso cliente. Já tivemos 4 aulas, estão todas disponíveis aqui no canal do YouTube também. E eu não sei quantas aulas vão ser, eu vou fazendo aí conforme eu for sentindo que a galera está engajada, a galera está entrando, a galera está curtindo. Então, essa é a 5ª aula. É a 5ª aula e eu vou evoluir um pouco mais a ideia. Para quem tem Telegram, a gente fez um grupo no Telegram para trocar ideia, para jogar os links lá das coisas que a gente tem feito, das lives, dos vídeos. Quem não tem Telegram, usa Discord. A gente tem um canal do Discord também, que tem uma galerinha lá. No Discord é legal pra gente fazer umas pós-live de quem tiver com dúvida, quiser conectar, compartilhar a tela, programar junto. Eu tô lá direto, é só me chamar que eu apareço. Para quem não tiver, vou mandar os links de tudo. Na verdade, o link de tudo está disponível lá no YouTube. E eu hoje vou falar... a gente estava falando na semana passada sobre como a gente pode usar algumas estruturas de dados para armazenar os meses do ano, né, e fazer uma espécie de mapa. Então eu vou mostrar o que a gente fez na aula passada, para quem precisar recapitular. Está aqui o nosso código da aula passada. O que a gente fez? A gente colocou um pouco mais de complexidade aqui no nosso robozinho que conversa aqui, né? A gente, primeiro, solicitou que fosse dada uma data de nascimento e que essa data seja confirmada. Então, para isso a gente usou o while, que é um controle de laço, que eu expliquei com mais detalhes numas aulas passadas. Eu não lembro qual era a aula. Era a aula 3. Na aula 3 eu expliquei. Então, na aula 3 está lá explicado, tem bem detalhado como funcionam os laços. E aqui, nesse exemplo, eu implementei o while para poder confirmar a data de nascimento. Então, enquanto a pessoa não digitar aqui a data está correta, eu vou perguntando infinitamente. Também expliquei como importar módulos que são nativos do Python. Então, a gente colocou aqui o datetime. Datetime é um módulo muito útil para tratamento de datas dentro do Python, né? Então, mostrei como a gente pode capturar um dado que está vindo como texto, transformar ele como um tipo de data, para dizer para o Python, esse texto aqui é uma data, então consigo fazer operações de data, ou seja, pegar qual é o dia da semana, qual que é o mês, qual que é o ano, sem precisar ficar tratando o texto, né? Tratando diretamente o objeto de data mesmo. Usei também um conceito que eu expliquei lá na aula 2 sobre estrutura de variáveis e um tipo de variável específica que é o dictionary dentro do Python, para poder fazer um mapa de qual é o mês referente ao seu valor em número, para a gente poder imprimir aqui bonitinho
quando a pessoa digitar a data, poder falar ali que nasceu no mês abril, maio, junho, setembro. Então foi isso que eu fiz na última aula. Hoje, qual que é o desafio? Eu deixei aqui um desafio para mim mesmo, que era criar uma função que eu fale qual é a data de nascimento e ela me responde o signo referente. Esse era o desafio que eu tinha deixado para mim mesmo. E quem pegou aí da última aula e quis tentar, seria uma boa para estudar durante a semana. Para isso, então, o que eu vou fazer? Eu não vou deletar essa aula 4, eu vou deixar ela bonitinha aqui e vou criar o novo arquivo que vai ser minha aula 5. Beleza, minha aula 5. E o que eu vou fazer na minha aula 5? Vai ser basicamente a mesma coisa que eu fiz na aula 4 de jornada ali do meu cliente de conversa. Não vou mudar muita coisa. Vou manter igual ali a conversa. A única coisa que eu vou mudar é que dessa vez eu vou aumentar um pouco a minha conversa e a partir da data que ele me informou, eu vou descobrir, né, magicamente, não é mágica, qual que é o signo referente àquela data. E aí eu vou mostrar um textinho bonitinho ali, olha que legal, seu signo é tal e tudo mais. E para isso eu vou copiar o que eu já fiz para não ter que fazer tudo de novo, com exceção desse finzinho aqui. Vou pegar só até onde eu usei o date time. E esse cara aqui de baixo eu não vou precisar, porque eu não vou querer falar sobre mês. Então eu não vou usar essa estrutura de mapa aqui. Eu vou copiar só até aqui embaixo. Então, só para recapitular o que temos aqui, eu vou mudar aqui, que agora eu estou iniciando minha aula 5. Minha aula 5 eu vou fazer a mesma coisa, poderia me informar a data. E a partir dessa data aqui informada, eu vou descobrir qual que é o signo referente dessa pessoa. Então, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso saber qual é a regra, né? Para eu saber que uma data é referente a um signo específico. E para isso, eu recorri à internet e ao Google e perguntei para ele quais são as datas, né? Os intervalos de datas ali para cada signo. E eu tô com uma colinha aqui do meu lado para eu saber. Para eu poder colocar essa inteligência dentro do Python, né, dentro do meu programa, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma estrutura muito parecida com esta daqui. Tem vários métodos de fazer, eu vou usar um específico. Depois a gente pode tentar explorar algum outro. Que é usando um dicionário que vai mapear para mim essa informação. Então eu preciso, né, o Python não sabe isso, eu preciso dizer para ele quais são esses ranges, né? E para eu dizer para ele, eu vou usar aqui um cara que chama signo datas. Beleza. Ele vai ser um dicionário, né? A gente aprendeu que o dicionário é abre e fecha chaves aqui. Então, eu vou olhar minha colinha aqui do lado e vou digitar. E como que vai ser essa minha estrutura? Eu vou ter o texto que é o signo, né? Não é, talvez não seja a melhor forma, depois eu penso numa outra, que é o signo. E aqui dentro eu preciso ter duas informações, né? Eu preciso ter qual que é o início e qual que é o fim. Eu posso fazer isso de várias formas, mas para ficar bem claro aqui, eu vou criar um outro dicionário aqui dentro, até para mostrar que é possível, né, você ter dicionários complexos, assim, com dicionários dentro de dicionários e tudo mais. Como são dois valores que são imutáveis, eu poderia usar uma tupla, que a gente aprendeu também na segunda aula. O que é uma tupla, né? São conjunto de valores ali que são imutáveis, né? Então, como esse é um valor imutável, eu poderia usar uma tupla. Mas como na tupla eu não consigo ter uma chave para eu saber o que é o que, eu vou usar assim como dicionário para ficar bem claro que
uma data é o início. Oh, meu Deus. Início. E outra data é o fim. O que é o início e o fim? É o início do meu... né, a data que inicia o signo de Áries e a data que finaliza o signo de Áries. Tá, e qual que é essa data? Essa data é 21/3, começa o signo de Áries e ele termina no dia 20/4. Beleza. Hoje eu não vou digitar tudo porque eu já fiz isso antes, mas seguiria da mesma forma, né? O próximo aqui da minha lista é Touro. O próximo aqui da minha lista, depois de Touro, tem Gêmeos, depois é Câncer, Leão, tá aqui do meu ladinho. Beleza? Só que como eu já tenho aqui do meu lado feito, porque eu saberia que ia demorar bastante para fazer na live, eu já deixei preparado todo esse cara aqui para mim. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V aqui. Então eu tenho toda a minha estrutura pronta aqui de inícios e fins das minhas datas. Certo? Então tá aqui, todo mundo certinho, depois a gente confere quando a gente testar se está todas as datas certas, mas deve estar. Como é que eu testo isso daqui, né? Eu posso... A gente aprendeu aqui que se eu quiser testar um trecho de código, eu posso simplesmente abrir meu Python interativo aqui e ir executando o código e ele vai me dando ali o retorno desse código. Certo? A gente aprendeu essa estática. Então eu criei esse dicionário dentro dessa console interativa e eu posso agora pedir aqui signo datas. Eu quero o signo de peixes, que é o que está na minha cara aqui. E eu quero saber qual que é o início desse cara. E tem lá. Então agora se eu fizer esse início aqui, esse trecho de código, eu consigo saber que para o signo de peixes se inicia no dia 17/2. Muito legal. Olha que massa. Agora então eu já ensinei, entre aspas, o meu programa, como eu sei que uma data está, né, relativa a um signo, né? Legal. Então agora, o que eu preciso fazer? Eu posso fazer algumas melhorias, eu vou fazer isso depois. Bot astrólogo. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa data de nascimento, vou precisar fazer uma regra aqui, um algoritmo, uma lógica, para que eu percorra por todos esses caras. Tá. E no final, ele me dê qual é o que está no range, tá? Agora eu preciso escrever um algoritmozinho bonito para que eu possa percorrer todos esses caras e saber se a minha data de nascimento está dentro de algum desses ranges, né? Quer dizer, ele vai estar, né? Porque a gente cobre o ano inteiro, mas em qual deles ele está, para eu poder saber qual que é o meu signo. Fazer um for. Por que um for? Porque para eu poder saber se uma data está dentro de algum lugar, eu vou precisar percorrer todos os meus ranges, né? Que eu defini antes. E vou testar em qual deles eu me encaixo. Então eu vou fazer um for aqui dentro deste mapa que eu criei. Como é que eu faço isso? Eu tenho um dicionário e eu vou fazer assim, ó, for key, porque cada chave aqui eu quero percorrer, né, todas as chaves dentro desse meu dicionário. Então aqui vai ser o cara que vai estar em cada um das minhas interações, vai ser ele que vai ser atualizado ali para eu poder trabalhar. Então for key, onde no meu dicionário que chama signo datas, o que eu quero fazer nesse cara? Primeiro eu só vou imprimir aqui só para a gente entender o que está acontecendo.
Eu costumo fazer isso só para ficar claro aqui o que significa esse comando. Então, o que significa esse comando? Eu estou falando pro meu código que eu vou para todas as datas, né, todas as minhas chaves aqui dentro, eu vou extrair, né, essa chave e vou imprimir essa chave aqui. Então, o que eu espero que ele faça? Eu espero que ele imprima todos os signos. E é isso que ele fez. Oh, está lá. Todos os signos. Então, beleza, mas não é isso que eu quero, né? Esse meu trecho de código, ele precisa me responder em qual desses caras eu tô... Como fala? Qual desses caras que minha data de nascimento está inserida, né? Ou seja, em qual range. Então, para isso, eu tenho a chave. Então, posso pedir aqui para o meu signo datas. Mesmo esquema lá, né? Eu não fiz ali em cima pedindo aqui signo datas peixe. Então, posso falar para ele aqui. Imprime para mim todos os meus itens desse meu dicionário. E eu quero saber a data de início. Só para a gente testar agora. Então agora eu não quero minha chave. Eu quero saber da minha chave, no meu mapa, para todos os caras, qual que é a minha data de início. Vamos rodar agora este carinha aqui. Ele apareceu lá embaixo, tá lá. Então todas as minhas datas de início. Todas começam ali por volta do dia 20 do mês. Uma informação que eu não sabia, inclusive. Descobri hoje. Então tá lá. Primeiro, dia 21, 21 do 4, 21 do 5, por aí vai. Legal, então eu já sei percorrer esse cara, já sei imprimir qual é a data de início. Legal, eu vou imprimir aqui só para ficar bonitinho. E agora vamos ter ali Ares, dia 21 do 3, beleza. Então tem esses dados. O que eu preciso fazer? Para cada vez que eu iterar esse cara, eu vou ter que perguntar se a minha data que eu li daqui, ó, né? Lembrando que nesse fluxo eu vou pedir a data e vou ler ela como uma data, né? Usando minha formatação aqui do datetime. E na sequência, quero saber qual é a data. Então vamos lá, eu vou agora fazer um if. If minha data de nascimento aqui. Deixa eu baixar esse cara. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Primeiro eu vou fazer uma coisa que eu vou precisar fazer eventualmente, que é pegar as duas datas do signo que é o da vez, e transformar ele para uma data, né? Porque aqui ele é uma string, né? Ele é um texto. Então eu não vou conseguir comparar data com texto aqui, né? Vai ficar meio doido. Então aqui eu vou colocar o início vai ser igual a este cara início e este cara fim vai ser igual ao meu fim. Beleza. Antes de fazer o if. E agora o que eu vou querer fazer aqui é transformar este cara aqui, que está vindo como 23-09, em um datetime. Beleza, como é que eu faço isso? A gente aprendeu aqui em cima que eu uso este comando aqui. Esse comando eu recebo uma data que está em string, que foi o que a gente usou na aula passada. E eu digo qual é a formatação desse cara e ele transforma isso num objeto do tipo datetime que eu posso trabalhar. Então eu vou copiar este cara e vou colar aqui para eu ter de referência. Espera aí, só para não esquecer. Então beleza, datetime.strptime, a data e o formato. Beleza, então vou precisar deste cara aqui dentro. datetime.strptime, a minha data, vírgula, qual que é o meu formato. Beleza, qual que é o meu formato aqui? Eu estou colocando dia, -mês. Então é só esses dois primeiros aqui, né? Que a gente aprendeu aí, que esses dois primeiros.
Beleza. E eu preciso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, datetime.strptime, o sig no fim, vírgula, este cara aqui. Pá. Legal. Então, agora eu tenho um tipo, um objeto, uma variável do tipo datetime com a data de início do signo da vez. Então, se agora eu imprimir aqui o início, que é a minha variável que eu criei aqui, eu vou ter um outro comportamento, né? Vou ter, e eu fiz errado, is not defined. Por que ele está falando que o datetime is not defined? Porque eu não importei, lembra que na aula passada eu falei sobre importar datetime? Exatamente, eu não fiz esse comando, então por isso que eu tomei este pau. Aí, primeiro erro do dia. Então agora eu importei dentro dessa console interativa este carinha aqui que eu não tinha feito. E agora eu posso rodar de novo. Como eu mostrei na aula passada, né, o Python ele tem um jeito peculiar aí de imprimir se eu não falo como eu quero. E ele imprimiu assim. Então, dia 21/3 está aqui. Beleza. Agora, como é que eu faço para terminar o meu código aqui? Agora eu posso fazer um if mesmo. Se a minha data de nascimento entre o início tem que ser menor. Se o início for menor do que a minha data de nascimento, eu posso dizer aqui para ele que é esse. Mas eu não quero só menor, né? Ele tem que ser menor ou menor do que o fim. Então, com este pequeno trecho aqui de análise booleana aqui, né, de condicional, eu estou dizendo para o meu Python que a minha data de nascimento ela tem que ser maior do que o início e menor do que o fim. Ou seja, se ela for maior do que o início e menor do que o fim, ela está no meio. Então, o que eu vou querer imprimir aqui? De fato, a chave, né? Será que isso funciona? Não faço a menor ideia. O que eu vou fazer aqui? Menor ou igual. Porque é incluso, né? Tá certo. É menor ou igual. Ou maior ou igual porque é inclusivo. Inclui o 23 do 9, né, no Libra e inclui o 22 do 10. Né? Então tem que ser menor ou igual. Isso aí, Vini. Tá ligeiro. E o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar o resto do comandinho aqui para eu ter de fato esse datetime aqui, né? Esse data de nascimento, porque eu não tenho, né? Se eu rodar esse código aqui agora ele vai dar pau porque o que eu fiz? O data de nascimento não existe nesse contexto. Então o que eu vou fazer agora é rodar o resto do meu código. E eu vou sair daqui. Vou abrir este cara e vou pedir para ele rodar tudo. E a gente vê se deu certo. A gente aprendeu como roda Python, aula 5.py. Então tá lá o que a gente fez na aula passada funcionando bonitinho. Data de nascimento 08/09/1989, para seguir o padrãozinho aqui do que a gente está esperando. Ele pergunta, é o nosso controle de laço aqui, né? Então você informou a data lá, está correta? Vou falar que sim, porque já explorei isso na aula passada bem. E ele não fez nada. Que maravilha. Por que ele não fez nada? Vamos descobrir aqui. Não fez nada porque... Deixa eu testar agora um por um aqui. Tá para o meu Python.
Lembrando que aqui ao vivo mesmo eu não tenho o código preparado, porque é exatamente esses problemas que eu quero pegar junto com a galera para poder debugar e descobrir o que está errado. Ele deveria ter passado por aqui e impresso a data ou a chave quando ela caísse nesta condição aqui. Eu vou testar se isso aqui funciona, né? Eu nem sei se funciona na real. Vamos ver. Vou rodar um por um aqui. Então, eu vou precisar deste cara aqui. Eu vou precisar deste cara aqui. O DT Nascimento tem ano, mas a biblioteca... não é isso, porque aqui, como eu estou definindo que... Muito bem, é isso aí. Como eu estou definindo aqui... Já pegou qual que é, hein, Dani? Boa. Qual que é o problema? Como aqui na minha estrutura de dados eu não passei qual é o ano, eu não consigo comparar, né? Aqui ele pega um ano padrão e se alguém lembra qual é o ano padrão, é 1900. Então, quando ele compara aqui dentro desse if, o meu início e o meu fim nunca vai estar dentro porque meu início lá é em 1900 e meu fim é em 1900. Então isso aqui sempre vai estar fora, ele vai estar sempre aqui, ó. Sempre depois, né? Porque ninguém aqui nasceu em 1900. Para a gente ter certeza que é esse o problema, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para o meu Python e eu vou colocar que eu nasci em 1900, exatamente. Porque aí, se for isso mesmo, ele vai dar certo. É isso mesmo. Muito boa. Valeu, Daniel. Poupou aí alguns minutos de debug. Para quem não entendeu o que aconteceu é que eu tentei comparar aqui datas que estavam muito distantes uma da outra, né? Porque um datetime eu tinha um ano, que era 1989. No datetime, como eu não defini qual era o ano, eu fiquei com a data padrão do datetime, que é 1900. E como é que eu faço para excluir só o ano? Eu posso aqui criar uma outra variável, que seria uma variável auxiliar, e aí eu vou chamar de aux_DT_nascimento, que eu posso excluir o ano. Como é que eu faço isso? Eu vou criar um novo datetime aqui. Só vou ver como é que eu faço certinho. Eu vou criar um novo datetime em que eu vou falar para ele só... Espera aí, deixa eu pegar aqui o comando exato. Aqui, ó. Em que eu vou falar para ele só o que eu quero, porque aqui eu tenho o ano, né? Então eu vou excluir o ano. Como é que eu excluo o ano? É só criar uma nova variável auxiliar aqui, pode ser outras formas, mas eu vou fazer dessa porque eu acho que fica mais claro. Em que eu passe aqui para esse cara aqui que eu estou criando uma nova estrutura sem o ano, né? Ou colocando o ano genérico aqui. Para eu criar um datetime aqui, um datetime na mão, né? O que eu preciso passar? Ele espera 3 parâmetros, que é o ano, primeiro, o mês e o dia. Então aqui para esse caso em específico, o que eu vou fazer? E aí para provar que é isso mesmo, vamos testar. Eu vou importar aqui o datetime e vou criar um datetime aqui, ó. Datetime.date, ano 1900, dia 8 ou 9, mês 9 e o dia 8. E ele não funcionou porque o 08 não funciona, tem que ser isso assim. E não funciona também. E o que eu fiz de errado?
Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês me perdoem como o bagulho é no freestyle. E eu não tenho todos os comandos de cabeça. Aí eu fiz errado porque não é datetime, não tem o date, é só datetime mesmo. O date estava errado. Então o DD agora tá lá, 8/9 de 1900. Então uma forma de corrigir isso é simplesmente eu criar uma variável auxiliar aqui em que eu vou remover o ano. E para remover o ano eu vou colocar qual é o ano padrão. Para pegar o mês a gente aprendeu na outra aula como que era, lembra? Aqui, ó, ponto month. E eu vou fazer isso, então vai ser dt nascimento ponto month. E aqui dt nascimento ponto day. Assim, o que eu vou ter? Vou ter uma data chumbada, né? Entre aspas, ela está truncada no ano base aqui do datetime. E agora, se eu fizer o meu teste baseado neste carinha aqui, no meu auxiliar ao invés da minha data original, ele deve funcionar. Vamos testar. Deixa eu salvar. 8/9/1989. Passa certinho. Sim. E ele deu muito errado. E ele deu muito errado por quê? Vamos descobrir, não sei. Ele falou does not apply to a int object. Descriptor date. Ah, porque eu não arrumei aqui, né? Eu mantive o date lá. Tava com o date errado aqui, ó. O mesmo erro que eu tive na console, eu tive aqui. Então vamos lá. De novo. Aê! Agora foi. Valeu aí pela ajuda. Então agora eu fiz aqui uma variável auxiliar em que eu removi, né? Na verdade eu setei minha data, meu ano para a database e ele rodou bonitão, né? Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero que no final aqui ele imprima para mim alguma coisa no sentido de que a gente falou lá no outro. Legal, você nasceu em setembro, que legal. O seu signo é Virgem, no meu caso. Então é isso que eu quero que ele imprima, né? Eu não quero que ele... Eu não quero que ele jogue Virgem na tela, assim, pá. Então eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir este carinha aqui, né? Tá aqui. Seria uma solução meia bomba, que eu vou melhorar, mas se eu quero imprimir isso daqui, aqui eu já estou imprimindo, né? Eu vou colocar um outro print aqui só para quebrar a linha, e eu vou imprimir aqui dentro. Pá, nossa, você nasceu em... Eu vou mudar o texto porque eu não vou fazer o teste do setembro aqui, porque está na outra aula. Eu vou deixar, nossa, que legal, o seu signo é Virgem. Nossa, que legal, o seu signo é Virgem. A gente aprendeu aqui como é que faz para imprimir valores formatados, né? Lá na primeira aula. E aqui eu vou imprimir qual é a chave. Então agora ele já funciona legalzinho esse código. Agora ele está 100%. Ou boa parte do porcento. Voltando aqui. Então 1989. Sim. Nossa, que legal, seu signo é Virgem. Muito bom. É isso aí. Só que esse não era o meu objetivo hoje. Quer dizer, era um dos meus objetivos, né? Dar um pouco mais de contextos aqui na parte do datetime, né? Usamos aqui um
como comparar, né, os datetimes aqui, como é nativo, o Python já consegue comparar datas bonitinho aqui, né, viu que funcionou legal. Só que não ficou elegante, né? Ficou aqui um trechinho de código no meio da nossa conversa. E aí, o que eu pretendo fazer agora? Eu pretendo transformar esse trechinho de código numa função. E a minha função vai ser muito simples. Eu vou receber uma data de nascimento e eu vou devolver o signo. É isso que ela vai fazer. Esse vai ser o domínio dela. Pá, recebi data, devolvi signo. Recebi data, devolvi signo. Recebi data, devolvi signo. É isso que ela vai saber fazer. E para isso, vamos introduzir aqui mais um conceito, que é o conceito de function. E o que é uma function? Uma function nada mais é do que uma forma de eu criar, né, trechos de códigos reutilizáveis, em que eu posso chamar ele em várias partes do meu programa aqui, e ele vai chamar aquele trecho que eu criei uma vez só, executar, voltar. Pá, pá, pá. É isso que ele vai fazer. Isso é uma function, né? Bem simplista, mas é isso que ela vai fazer. Eu posso separar um espaço aqui do meu código, definir essa função e chamar ela várias vezes dentro do meu fluxo. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui em cima para ficar mais organizado. Mas no Python, eu crio uma function com a... Desculpa. Me bananei com as janelas aqui. No Python, eu crio uma function muito simples, passando um comandinho que chama def. E esse def espera o quê? O nome dessa function, que eu vou chamar aqui de signo. E entre os parênteses, eu posso passar parâmetros, eu posso passar dados para essa function para usar esses dados para executar o seu trecho de código. E é isso que eu vou precisar fazer, né? Mas eu não vou fazer isso agora não. Vou primeiro declarar ela, passar qual é o meu código que eu quero pôr lá dentro, né? E para pôr o código lá dentro, eu vou pegar desde aqui onde eu criei esse meu date nascimento, porque eu quero deixar bem desacoplado aqui. Eu quero que esse meu trecho de código aqui só saiba conversar. Ele não precisa saber converter, né? Quem precisa saber converter é a minha classe específica que precisa tratar dado. Aqui eu não preciso saber converter, eu preciso saber conversar. Então quem sabe converter é a minha classe aqui que responde quem é o signo, minha function. Então eu vou pegar todo esse trecho de código aqui, ó. Ctrl X e vou colar aqui dentro. Ctrl V. E ele vai dar pau pra caramba, porque ele colou errado, mas um tabzinho aqui resolve tudo. Por que um tab? Porque o Python, eu expliquei na primeira aula, ele é baseado em indentação de texto, né? Então, se eu não indentar certinho, eu não sei que todo esse trecho de código que eu colei aqui dentro está dentro da function e não na linha principal aqui de execução do meu código. Então, belezinha. Agora eu tenho aqui uma function que é a signo, que eu vou chamar ela toda vez que eu quiser saber qual é o signo de uma data. Muito massa. Mas eu tenho um problema, né? Porque aqui, se eu chamar ela, eu vou de fato imprimir. Nossa, que legal. Isso aqui não é a função dessa função, né? Ficou legal essa função dessa função. Mas não é o domínio dessa função conversar com o meu cliente. Domínio dessa função é pegou data, devolveu o signo. Pegou data, devolveu o signo. Então eu vou tirar isso daqui de dentro. Ctrl X. E vou jogar aqui para fora. Quem tem que me falar, quem tem que conversar comigo é aqui fora, não é lá dentro. Certo? Então beleza. Só que agora aqui eu não vou mais quer dizer, eu não vou mais ler o data nascimento que está vindo lá da minha conversa, né? Porque você vê, a data nascimento está só
Tá só aqui em cima. E a minha câmera desligou. Que legal. Pera aí. Então, voltando. Eu não quero que minha função signo leia aquela data de nascimento lá que eu pedi. Até porque ela está declarada muito antes do que eu de fato sei essa informação, né? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar passar para ela aqui essa informação como um parâmetro. Porque aí eu consigo fazer isso dinamicamente lá embaixo. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente vou falar aqui que esse cara, na verdade, vai ser passado via parâmetro. E agora eu tenho essa função definida. Eu posso vir aqui e falar signo é igual a signo. A hora que eu abrir aqui, ele já pegou minha função que eu fiz lá em cima e já apareceu aqui, ó. Olha, você tem uma função chamada signo que recebe uma data de nascimento. Ah, legal. Então, se eu passar aqui a minha data de nascimento, aqui no meu signo eu vou ter o retorno daquela minha função. Boa. E aí eu simplesmente venho aqui e imprimo esse signo. Olha que legal. Ficou belezinha meu código, né? Não ficou belezinha, porque aqui, em nenhum momento, inclusive está até com um problema aqui, o VS Code já identificou que tem um problema. Qual é o problema? O problema é que eu tirei aquele print aqui, né? E aí ele ficou um if sem nenhuma instrução aqui, né? O que eu faço quando eu encontro? Né? Eu percorri aqui todos os meus signos aqui, descobri qual que é, mas eu não sei fazer. O que eu faço? Antes eu imprimia, agora eu não estou fazendo nada. E, por ser uma linguagem de... respondendo ali, não dá conflito, porque aqui são coisas diferentes, né? Quando você... Não, se bem que vai dar conflito sim, desculpa. Você tem razão. Muito obrigado. Aqui na real, eu vou chamar a minha função de outra coisa exatamente porque vai dar conflito, porque o Python ele guarda os dois aqui como se fossem variáveis, né? Então ele vai dar conflito sim. Eu vou chamar aqui de getSigno, porque eu quero pegar o signo. Valeu por antecipar esse problema. Muito bem observado. Eu vou chamar então de getSigno. Agora não vai dar problema aqui, porque meu signo da função não vai conflitar com o signo da minha variável. Muito obrigado, Jean Cássio. Voltando lá em cima, então, a minha função ela já sabe receber uma data, fez aqui o nosso código que a gente fez mais cedo aqui na aula, e eu vou falar para ela agora o que ela faz quando ela descobrir qual que é essa data. Antes ela imprimia na tela, né? Aqui, nossa, que legal. Agora eu quero que ela devolva esse valor para quem chamou. E como é que eu falo para ele devolver? É um comandinho chamado return. Simples. Então, quando eu falo para a minha function return, ela sabe que neste ponto do código eu vou voltar alguma coisa para quem me chamou. E aqui eu tenho que voltar o quê? Tenho que voltar a minha key. Que é a key aqui que ele achou, né, dentro desse if. Então, agora, teoricamente, está tudo funcionando. Eu tenho aqui uma função que eu criei lá no comecinho, que eu passo uma data e ele me devolve o signo. E eu estou usando ela aqui na minha estrutura do meu código tradicionalzão aqui, que é de conversas. Então, vamos testar e descobrir se eu, graças aí ao nosso amigo Jean Cássio, eu antecipei o problema aqui de variáveis com o mesmo nome, né? Variável não, a variável e a função com o mesmo nome. Então, vamos lá. 8. Vou colocar aqui outro mês só para testar.
Vou colocar a mesma data aqui. Sim. Olá. E funcionou. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um pouco de desacoplamento de funções, né? Eu estou tirando, né, separando um pouco o domínio do que cada trecho do meu código está fazendo, né? Então, eu tenho um trecho de código aqui que, de fato, percorre qual é a regra do meu programa aqui, da minha conversa. E eu tenho um trecho aqui em cima onde eu só estou criando, né? No caso aqui só tem uma, mas podem ter mais e terão mais, criando funções que me auxiliam nesse processo. Então, aqui dentro, se eu precisar agora tratar alguma coisa específica, né, da minha... Putz, errei aqui o range, tá errado. Pô, não era 21.3. Eu altero aqui, uma vez em um lugar, lá no começo, lá no meu trecho, onde eu estou definindo as minhas funções. E eu não preciso mexer em nada na estrutura da minha lógica aqui de jornada da minha conversa. Isso é muito útil, né? Depois a gente vai aprender mais sobre como separar arquivos para a gente poder importar arquivos. Como a gente importou o datetime, a gente pode colocar essas funções num arquivo separado e importá-la aqui dentro. Mas eu não vou fazer isso hoje, porque isso eu vou ensinar, né? Ou, enfim, falar sobre como eu faço na aula em que eu estiver falando sobre um arquétipo do meu projeto de Python aqui. Então, quando eu falar como eu divido meus arquivos, para que serve cada arquivo, eu introduzo essa parte de como importar arquivos seus, né? Bibliotecas que você mesmo está desenvolvendo dentro de uma biblioteca específica. É isso, galera. É isso que eu queria falar hoje. Esse era o conteúdo que eu tinha preparado para passar. Espero que todo mundo tenha curtido. Muito obrigado aí pela participação de todos. Deixem mais comentários, né? Se rolar outras dúvidas, eu respondo nas próximas aulas. E é isso aí. Hoje a gente viu sobre datetime, um pouco mais sobre como usar a biblioteca para algumas regras específicas aqui de uma jornada nossa de conversa e como criar e usar uma função dentro do Python, para que ela serve, para que ela pode ser usada, né? E como a gente consegue já ir desacoplando o nosso código para ele ficar mais modulado e a gente conseguir controlar mais nossas lógicas de programação aqui para o nosso código ficar mais visualmente mais bonito, né? E até visualmente mais inteligível, né? Para quem bater o olho e entender que, não, beleza, esse cara aqui, a função dele é descobrir o signo baseado numa data. No meu modelo antigo, eu tinha uma linguiçona de código que a pessoa teria um pouco mais de dificuldade aqui de entender. Então é isso. Muito boa noite, muito obrigado e até a próxima.